uma estratégia do inimigo, não? Impedir a igreja de estar junta, porque a palavra do Senhor é bem clara que na comunhão dos irmãos que Deus ordena suas bendições. Quando eu abro comunhão, de estar junto mesmo, de se abraçar, de orar um pelo outro, impor as mãos, tudo que a Bíblia estabelece que tem que ser. Essa é uma realidade. Pero, por esse tempo, não? Espero que seja um tempo bem curto, que a igreja, hoje vamos orar agora para que esse tempo de quedar afastado um dos outros se acabe e que a igreja pueda se reunir, se abraçar, porque é muito importante. Por isso que Deus estabeleceu uma igreja, um lugar para todos se reunir, para que venisse ter essa comunhão. Então, através dessa pandemia, eu creio que o diabo está com sua estratégia, não, de separar as pessoas, colocar as pessoas em suas casas e impedindo elas de ir para o culto, de se reunir. Pero eu creio que isso vai cambiar, mas depende de muita oração. Amém? Para que a igreja possa novamente se reunir. Mas enquanto isso, essa estratégia de internet é boa e pode se utilizar como estamos fazendo agora. Amém? E eu gostaria que todos pudessem curvar sua cabeça e entraremos em oração por esse motivo, não? Para que nós outros como igreja, cada um em sua igreja, não? Eu creio que tem muitas igrejas aqui reunidas, cada um em sua igreja, com seus pastores, podendo se abraçar, podendo orar um por outro, impor as mãos, porque a palavra do Senhor diz que pela imposição de mãos há uma transferência de bendições. É claro que os pastores têm que estar muito bem bendecidos, santificados, pero quando eles há imposição de mãos, há uma transferência de bendições. Nós sabemos disso e cremos nisso. Amém? Amém. Padre, em nome de Jesus, queremos entrar em tua presença. Te damos graças, Senhor, por cada pessoa que está conectada. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir como corpo de Cristo, Senhor. Infelizmente, Senhor, não podemos abraçar, não podemos tocar. Creio, Senhor, que Tu és poderoso para fazer, Senhor, que Sua igreja vuelva a se reunir fisicamente, Senhor. Pero te damos graças, Senhor, porque podemos predicar Sua palavra por internet, podemos liberar, Senhor, uma palavra de bendições para cada irmão que está conectado e trazer, Senhor, Tu palavra. Não é minha palavra é Tu palavra. Tu palavra tem poder. Tu palavra, Senhor, pode nos alimentar. Por isso te damos graças, Senhor, por esse tempo que estamos conectados juntos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, toma o controle de tudo o que vamos falar e ministra cada coração, papá. Em nome de Jesus Cristo. Queremos orar também, Senhor, por Bolívia. Sabemos, Senhor, que essa pandemia, Senhor, está trazendo, Senhor, uma condição muito forte, Senhor, de separação, de desânimo. Muitas pessoas, Senhor, infelizmente não vão voltar mais para a igreja porque vão se esfriar. Pero, Senhor, nós outros queremos orar um por outros para que nós outros não venhamos esfriar espiritualmente. E sabemos que o Senhor nos dá ferramentas para que isso não suceda com nós outros. E nesta manhã, Senhor, libera Sua palavra. Libera Sua estratégia, Senhor, que está escrita em Tua palavra. Para que nenhuma dessas pessoas que está conectada, depois que ouvir esta palavra, venha, Senhor, se esfriar, venha se afastar de tua presença. Pelo contrário, o fogo de Tu Espírito pueda queimar em cada coração. Espírito Santo, toma o controle, Senhor. Esta palavra é Tua. Libera a nossos corações nesta manhã, em nome de Cristo. Padre, queremos orar também como igreja,
como um corpo de Cristo, Senhor, reunido, interceder por Bolívia, por as eleições que está para vir. Sabemos, Senhor, que a feita foi cambiada e existe muitas, Senhor, levantes do inimigo contra isto. Sabemos, Senhor, que o inimigo, Senhor, quer tomar conta de Bolívia, quer tomar, traindo, Senhor, coisas malas, e nós outros, ó Deus, como igreja, sabemos que não podemos aceitar. Por isso, intercedemos, ó Deus, por esse país, intercedemos por essa nação. Deus, e ajuda-nos, ó Deus, a liberar adoração a Ti, Deus, para que Bolívia seja coberta com sangue de cordeiro. Que nada mal entre, Senhor, neste país. Cubra, Senhor, as fronteiras, cubra, Senhor, cada pessoa. E, Senhor, como lá no Egito, o Senhor livrou tu povo de uma epidemia que sucedeu só com os egípcios, sabemos que o Senhor é poderoso para guardar tus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bueno, eu estava orando, né? Pastor Rudy me falou e eu sou grato, né? Realmente temos uma conexão muito forte com a igreja Cádiz, né? Não de agora, mas de muitos anos, antes de vir definitivamente para viver em Bolívia, já tínhamos uma relação muito forte com o pastor Rudy, com sua família. Sempre eu quedei em sua casa, eu creio que foi uns 10 dias com seus filhos, com ele, e foi um tempo hermoso. Pude conhecer bem sua família, e essa amistade que temos não é de agora, já de muitos anos. Então, eu sou grato por essa invitação, por poder compartilhar a palavra com a igreja conjunta, não? Com a união das igrejas, não só a comunidade Reencontro e a Cádiz, mas como outras igrejas também, não? Então, sou grato a vocês por tudo e por essa invitação. Bueno, na parte da madrugada, creio que anteayer, eu despertei, eu estava orando, né, perguntando ao Senhor, que palavra o Senhor quer que comparta com os filhos, e Deus me ministrou. Foi algo bem interessante, porque uma das pessoas da igreja, que é a Vânia, em meu sonho, ela chegava em meu ouvido e falava assim, oração. E então, quando eu despertei, Deus começou a me falar sobre oração. Qual o propósito da oração? Por que Deus estabeleceu para tu povo a oração? O que é oração? É uma comunicação, né? É orar e ter uma ação dentro daquilo que tu orou. Essa é a verdade. Então, a palavra a oração não foi estabelecida por homens. A comunicação entre o homem e Deus foi estabelecida por o próprio Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus já se comunicava com Adão e com Eva. Já havia uma comunicação. E essa comunicação foi interrompida pelo pecado, não? Pero Deus seguiu se comunicando com o teu povo. Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Jeremias 29. Jeremias 29. 29. Capítulo 29, versículo 13. Na realidade, vamos ler desde do 9. Amém? Jeremias 29, capítulo 9, versículo 9. Que diz bem assim. Perdão, do 10. Porque assim diz o Jeová, quando em Babilônia se cumpra os 70 anos
eu os visitarei e despertarei sobre vosotros mi buena palavra, para haceros volver a este lugar. Porque eu sei dos pensamentos que tenho acerca de vosotros, disse Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para dar-los o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis e vendreis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E me buscareis, e me hallarei, porque me buscareis de todo vuestro coração. Amém? Amém. Jeremias, nesta palavra, ele está se direcionando ao povo de Israel. O povo de Israel estava escravo na Babilônia nesse momento. E Jeremias lança uma palavra, não? Que Deus, quando passasse os 70 anos, iria sacar esse povo da Babilônia e trazer novamente cortado, para a pastor. terra. E então, por que o povo estava escravo na Babilônia? Exatamente porque eles pararam de invocar a Deus. Eles pararam de orar. O povo de Israel parou quando estava em sua terra, estava tudo bem, tinha um templo ali maravilhoso para eles buscarem a Deus, e também estava corrompido. E Jeremias, um profeta, se levanta nessa época e começa a falar a eles que tinham que orar, que tinham que dar atenção a Deus, que tinham que se comunicar com Deus. Pero tanto o rei dessa época como seu povo não deram ouvido a Jeremias e seguiram em suas vidas sem oração, seguiram em suas vidas sem se comunicar com Deus, seguiram suas vidas como se nada tivesse acontecido, sendo que um profeta não tivesse falado nada, e não oraram, não invocaram a presença de Deus, não colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso, Deus permitiu que os babilônios entrassem em Jerusalém, queimasse todo, destruísse o templo, o lugar onde eles podiam se reunir, acabou com todo e levou todo esse povo escravos. Pero Deus desistiu de seu povo? Não. Uma coisa que nunca vai suceder, queridos irmãos. Deus nunca desiste de nós outros. A única pessoa que desiste de nós outros somos nós outros mesmos. Nós outros é que paramos de orar. Nós outros é que paramos de buscar a Deus. Nós outros é que começamos a pensar em nosso próprio deleite. Pero Deus não. Então, infelizmente, o povo de Israel foi levado escravos de uma forma humilhante. Levaram todos os bens, os valores, tudo que tinha de valor em Jerusalém foi levado embora. Incluso as pessoas mais sábias daquela época, incluso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi levado, escravos. Todos os bens que tinham foi levado e eles quedaram escravos ali por 70 anos. Pero nessa palavra acá, Deus está falando aqui que eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Deus abra através de Jeremias para seu povo. E Deus dá uma direção para eles, dizendo assim: então me invocareis, me buscareis. E olha a palavra que Deus habla. Se ustedes me buscarem, eu serei encontrado. Deixa eu só ver aqui. E me buscareis e me halhareis. O que Deus está dizendo para nós outros? O que Deus está falando? Ele está falando assim: se eu e você buscarmos a Deus com todo o nosso coração, e a palavra diz bem claro aqui que tem que ser com todo o coração. O
que significa isso? Eu não posso buscar em Deus dividido, com dúvida. Todo coração significa e eu buscar a Deus inteiro. De todo o coração significa inteiro. E eu tenho que estar inteiro na presença do Senhor. Deus não aceita que nós outros entramos em sua presença com nosso coração em dúvida, com preocupações, pensando em outra coisa, distraídos. Não. Deus deseja que nós outros o buscamos de uma maneira inteira. Temos que estar totalmente focados em sua presença. E por isso que Deus estabelece aqui de todo o coração. Amém? Não existe vida espiritual sem oração. Muitas pessoas pensam assim, eu oro aos domingos quando me encontro na igreja, quando vou ao culto. Essa vida espiritual não existe. A vida espiritual é constante oração. Amém? Constante oração. Oramos o tempo todo. E eu saí antes saí para caminhar, saí orando e clamando a Deus, falando com Ele. Outra coisa muito importante. A oração, ela foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu a oração. Qual o propósito de Deus ter feito isso? Não é para nós outros. Simplesmente, Deus me falou muito de madrugada sobre isso. Não é simplesmente para nós outros. Temos Deus como alguém que vai nos servir. Alguém que vai nos dar autos. Alguém que vai cuidar de nossa saúde. Alguém que vai fazer tudo o que necessitamos. Esse não é o propósito principal. Hasta podemos, a Bíblia diz assim, pedir e dar-se-vos-á. A palavra de Deus estabelece isso, que se nós outros pedirmos, vamos ter. Mas qual o propósito principal da oração? O propósito principal da oração é nós outros nos comunicarmos com Deus como Padre. Amém? Me entende? Então, quando Deus estabelece a oração, o propósito de Deus não é que nós outros nos relacionamos com Ele pensando assim, tudo que nós necessitamos, Deus vai nos dar. Isso é tão verdade que, se nós outros formos na palavra em Mateus 6:33, Deus está para seu povo, né, para seus discípulos ali, e ele habla assim: Ustedes não necessitam se preocupar com vestes, com sapato, com coisas que necessitam. Ustedes simplesmente me buscam em primeiro lugar. Os gentiles têm que se preocupar com essas coisas, porque não conhecem a mim, como ustedes conhecem. Então, o que Deus está falando através de Jesus com seus discípulos? Ele está dizendo assim, a oração que eu estabeleci, que é uma comunicação, é para que ustedes tenham intimidade comigo, para se relacionar comigo. E as demais coisas que ustedes necessitam, por conta deste relacionamento que ustedes têm comigo, então serão atendidas. Amém? Quantos entendem? Amém? Bueno, então, o verdadeiro propósito da oração é exatamente nós outros temos intimidade com Deus. Nada mais. Esse é o principal motivo. E o que o diabo mais detesta? Pessoas que oram. Amém? O que o diabo mais tem medo?
pessoas que oram e que creem naquilo que orou. Amém. O diabo não tem medo de pessoas que oram muito. Eu oro 10 horas por dia. Eu oro 20 horas por dia. O diabo não teme essas pessoas. O diabo teme pessoas que oram. Elas podem orar 15 minutos. Se elas orarem 15 minutos e crer naquilo que ela orou, ter fé naquilo que ela orou, então, esse é o temor do diabo. Por exemplo, é fácil nós outros falarmos assim, Deus pode fazer milagre. Agora, nós outros creemos que Ele pode fazer milagre? Nós creemos naquilo que oramos? Tivemos uma experiência esta semana bem forte. Estávamos no hospital, a Olivia, a Fran entrou, sua bolsa se rompeu, corremos para o hospital, então fomos transferidos do hospital de Los Pinos, aqui, cerquita de nossa casa, para o hospital no centro, Hospital das Mulheres. Quando chegamos allá, passamos por uma dificuldade, porque havia uma pessoa com coronavírus. Então, tiveram que sacar essa pessoa e desinfectar todo o hospital. E a Fran já estava com a bolsa rompida, então quedamos bem preocupados com a oração. E no momento que estávamos orando, minha esposa falou bem dessa maneira. Ela falou assim: Senhor, que a Olivia não venha nascer, nem antes e nem depois, que seja seu tempo. Então, e depois seguimos em oração, profetizando, e eu me recordo bem que minha esposa, ela é bem de fé e crê no que ela ora. Isso é importante. Então, ela falou assim, Deus prepara uma pessoa, porque nós outros não tínhamos informação, nós outros não tínhamos pessoas para saber como que a Fran estávamos sem contato, o celular dela acabou a bateria, estava numa situação bem delicada, pero Deus preparou uma pessoa dentro do hospital para guiar todas as coisas. Então, todo que minha esposa orou, e a bispa também de nossa igreja falou assim, que a Olivia ia escorregar, não sei se é essa palavra, resbalar do ventre de sua mamãe. Ou seja, seria um parto normal, da forma que ela orou. E ela falou assim, quando ela orou isso, um parto natural, quando ela orou isso, ela falou assim, eu fiquei em paz, e eu quedei em paz, bem tranquila. Então, o que passou? Tudo indicava que o parto seria cesárea, porque não havia passagem para o bebê, pero passou-se horas de preocupação, porque não tínhamos contato, não sabíamos o que tinha passado com a Fran lá dentro, porque seu celular se apagou. Pero um médico chegou e falou assim, vamos fazer seu parto natural. E assim passou. O parto da Fran foi natural. Não havia nenhuma possibilidade para isso. E como minha esposa orou, e ela falou assim, que não passe, não seja antes e nem depois. Quando a Fran entrou no hospital, ia ser seu parto cesárea. Pero quando ia iniciar o procedimento, falaram assim, não há anestesia. Não há. E por isso não espera o seu parto de cesárea. E ela quedou mais um tempo esperando. Então, o parto foi natural. Da maneira que minha esposa orou, da maneira que a bispa da igreja orou, assim sucedeu. A oração é a arma mais poderosa que temos. E minha esposa está me lembrando aqui que minha nuera, desde o início, pedia a Deus, Senhor, eu quero um parto natural. Senhor, prepara um parto natural. Então, a oração é
é a ferramenta mais poderosa que temos. Nós outros não podemos renunciar a esse poder que temos. Todos os dias, quando despertamos, já temos que, a primeira hora do dia, já dar Espírito Santo, graças. Graças por esse dia. Todo dia temos que nos comunicar, não com o Deus que vai ser nosso servo e vai nos dar tudo o que necessitamos, mas nos comunicar com um Padre amoroso que cuida de nós outros nos mínimos detalhes. Um Padre que, hoje, em nossas orações, eu estava em Brasília, queridos, e não podia volver para Bolívia, porque não, por conta do coronavírus não havia voo. E então a igreja começou a orar, a igreja de Brasília, por nós outros. Todos entramos em oração e começamos a clamar a Deus: Senhor, prepara um voo. Prepara um voo e toda a igreja orando por mim. Prepara um voo para eles volver, porque Fran já estava cerquita de ter seu bebê, estava embaraçada. E sabe o que passou? Minha outra nuera estava embaraçada também em Brasília. Então, entramos em oração e duas pessoas me procurou e falou assim: pastor, Deus me falou que tu vai abraçar seu neto aqui primeiro para depois viajar. E faltava muito tempo. E eu falei: mas como que será isso? Porque falta tempo ainda. E então eu tinha uma nuera embaraçada em Bolívia, que estava sola, não estava com seu marido, e tinha outra nora embaraçada em Brasília. Sabe o que passou, queridos? E Deus, naquele dia que oramos, Deus falou assim: 3 dias de oração, 3 dias de ayuno. Ayunamos por 3 dias. Pido así, ya te E Deus, enquanto a igreja orava, Deus falou: no terceiro dia eu entrarei com a resposta. E eu ayunei só, esses 3 dias só com água. Então, no terceiro dia, ao meio-dia, surgiu o voo para Bolívia. 3 voos. Um dia 11, o outro dia 25, não, 18 e 25. Então, quando surgiu o voo, eu pensei: é a resposta de oração. Então, falei assim: vou no dia 11 de junho, não? 11 de junho. Eu falei: me coloca nesse voo que 11 de junho eu vou para Bolívia. Sabe o que passou? Meu filho chegou diante de mim e falou assim: papá, por que não marca tu voo para dia 18? Porque tu pode abraçar tu neto. E eu falei: Rafael, não posso, porque ainda tem a quarentena em Santa Cruz ainda, são 15 dias. Então, você não pode, porque há uma quarentena. E ele falou assim: tá bem. E o voo do dia 11 cancelou. Então, me passaram para o voo do dia 18. 2 dias antes do voo, 4 dias antes, meu neto nasceu. E eu quedei um dia inteiro com ele, que é o Israel, abracei, e no outro dia viajei para Bolívia. Sabe por que estou dando esses testemunhos? Todo servo de Deus tem que crer no que orou. Se tu ora, se tu fazer uma oração a um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus, um Padre amoroso, tenha a convicção que sua oração ha sido oída por ele e ele vai responder tua oração. Pode não ser no dia que tu estabeleceu, pode não ser em sua vontade, pode não ser. Muitas pessoas pensam assim: eu vou orar e Deus tem que responder minha oração. Agora, Deus não é nosso servo, nós outros que somos servos dele. E quando oramos, temos que confiar em ele. E temos que ter fé que a nossa oração está sendo ouvida por ele. E ele sabe como responder cada oração. Não temos que pensar que Deus tem que fazer nossa vontade.
Nós outros e que hacemos a vontade de Deus. Amém? A oração é uma ferramenta que Deus estabeleceu para nós outros. Então, temos que ter fé. A palavra do Senhor diz em hebreu que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra também de Deus abre que aqueles que buscam a Deus, é muito importante que creiam que Ele existe e que é galardoador. Ou seja, que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Amém? E aqui em Jeremias, olha o que Deus falou para seu povo. Mesmo eles estando ali escravos na Babilônia, Deus não se olvidou deles. Eu quero falar para cada um de vocês. Deus não se olvidou de vocês. Talvez alguns de vocês tenham algo que está orando. E às vezes vem em sua mente assim, Deus não está me ouvindo. Deus não vai responder esta oração. Deus não vai fazer nada a esse respeito. Eu quero te falar. Deus é tu Padre. Se tu, que és Padre, um Padre humano, nós outros somos padres, somos malos muitas vezes. Mesmo assim, queremos dar o melhor para nossos filhos. Quantos de vocês, quando se tem pouca comida, vamos dizer, tu não tem muita comida, ao invés de tu comer, quantos de vocês, ao invés de comer, deu primeiro para tus filhos? Quantos aqui podem me falar que já hecho isso? Tu vai fazer sua comida e tu faz a sua conta ali, não tem muita comida, tem pouco, e tu habla assim, melhor que meu filho coma. Sim. E mira que nós outros somos malos. A Bíblia diz que nós outros somos malos. Amém. Mesmo sendo malos, sabemos dar coisas boas para nossos filhos, verdade? Amém. As mamãs não comem. Se tem uma maçã solo, elas preferem dar para seus filhos. Uhum. Os papás, às vezes, passam frio para que seus filhos que ficam calentitos. Sim. Se tu tem somente uma fraçada e entre tu dormir com uma fraçada e tu ir, o que tu acha? Tu dá para tu ir. E olha que nós outros somos malos. Agora imagina um Padre amoroso como nosso Deus. Tu ora algo, Ele vai ouvir os pensamentos dele, como ele falou aqui em Jeremias. São pensamentos de paz e não de mal. Imagina o que ele vai fazer contigo. Então, se tu tem algo em sua vida que aparentemente ainda não sucedeu, eu quero te falar algo. No céu já sucedeu. Amém. E na presença, para Deus, já sucedeu. Pero de um tempo. Nosso tempo, mas o tempo de Deus. Amém? Não importa o que seja, querido. Não importa se seja um resfriado, se seja uma coisa muito grande, não importa se é, sabe, algo que os médicos falam assim, não tem como ser. Deus não está preocupado com isso. Amém. Verdade? As irmãs de Lázaro oraram. As irmãs de Lázaro mandaram buscar Jesus. Jesus Cristo levou alguns dias para chegar no lugar. Quando Jesus Cristo chegou na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto. Elas falaram assim, Jesus, se tu tivesse ligado quando nós outros te pedimos, vamos imaginar nós outros aqui que estamos conectados. Quantas vezes oramos e queremos que Deus responda no nosso tempo? Nós outros somos diferentes de Marta e Maria? Não somos. Somos iguais. Somos igualitos a elas. Oramos e falamos assim, por que Deus não responde? Por que Deus não faz? Sabe por quê? Deus responde em seu tempo. Ele chegou na aldeia, Marta falou assim, já está morto, Senhor. Meu irmão já faleceu.
já está enterrado, já está dentro da caverna, como que habla da Tumba. hã? Tumba. Da tumba. Verdade. Não tem o que fazer mais, Jesus. Não? Essa era a reação dela. Elas tinham, traduzindo para nós outros hoje, o que elas tinham feito? Elas tinham orado, verdade? Elas tinham se comunicado com Jesus. A maneira que elas se comunicaram foi através de um servo. Busca Jesus e traz hasta nós outros, porque minha irmã está enferma. Essa é a maneira daquela época porque Jesus estava ali no meio deles. Verdade? Então mandaram buscar, se comunicaram, traíram. Jesus Cristo chegou. Quando ele chega, já estava morto. Isso foi barreira para Jesus Cristo? Foi impedimento? Nunca vai ser. Escute o que estou falando. Nunca Jesus Cristo vai ter um impedimento. Amém. Glória a Deus. Nunca. Deus vai colocar uma roca adiante de vós e dizendo assim, não tem o que fazer. Sabe por quê? Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, médico dos médicos. Amém? Amém. Médico dos médicos, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é mais grande do que a presidenta que está no país hoje, e de outros que virão, e de outros que virão. É mais grande. Jesus Cristo é mais grande que seu problema. Jesus Cristo é mais grande da sua debilidade, da sua fraqueza. Ele é mais grande. Ele é mais grande que a sua saúde. Ele é mais grande que seu corpo. Ele é mais grande do que tudo que tem. Ele é mais grande que isso. Não é impossível para ele. Toda impossibilidade, nós outros que colocamos. Todo impedimento, nós outros que colocamos. Então, Marta e Maria usaram a comunicação. Eles tinham uma amistade muito grande com Jesus Cristo. Era seu amigo. Era amigo de Lázaro. E se comunicaram com Jesus. Traíram. Ele ha hecho um milagre. Ressuscitou Lázaro. Sabe o que isso me mostra? Não é impossível para nosso Deus. Amém? O que temos que fazer, então? Deus já nos deu a ferramenta. É a oração. Ore de madrugada. Despierte. Ore mais. Busque mais. Amém? Amém. Ore o máximo que tu pueda. Está trabalhando, quede em oração. Amém? Está em sua casa manejando sua louça, lavando suas varilhas, ore. Clame em todo o tempo. Amém? Tem um tempo de oração. É um tempo de intimidade com Deus todos os dias. Amém? Porque através disso, através da tua fé. E outra coisa, quantos de vocês, quando vão orar, pensam assim, eu estou orando, mas não sinto que Deus está me ouvindo? Quantos podem levantar as mãos? Quantos já passou por isso? Eu vou orar, parece que nada está passando. Sabe por quê, querido? Porque a oração é através da fé. Quer ver um versículo para aqui? Hebreus 11:6. Quem tiver Hebreus 11:6, abra para mim, por favor. Hebreus 11:6. Quem encontrar pode ler. Voz de trovão. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amém. Amén. Buena voz de estrondo aí. Bueno. Quem orou? Quem que leu aí? De todos que estão aí. Mitzi. Hã? Mitzi. Ah, que bem. Leu muito bem. Gloria a Dios. Olha que a Bíblia habla que aqueles que buscam
é importante que creiam que Ele existe. E que sem a fé é impossível. Bueno, Deus te dá uma ferramenta. Imagina que Deus te dá uma ferramenta para tu saúde. Vamos dar um exemplo. Tu não está bem de saúde. E Deus te deu uma ferramenta. Então, qual é a ferramenta? A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sanados, verdade? Sim. Amém. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que ler essa palavra, colocar a mão sobre a sua cabeça e falar assim, Senhor, eu estou sano, porque a tua palavra habla que eu estou sano. Então, todos os dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, hasta que você esteja totalmente sanado. Amém? Deus te dá os médicos te falam assim, tu não puedes ser algo. E tu habla assim, não, em Deus eu puedo. Eu puedo em Deus. Então, a sua fé vai te sanar. Verdade? Não importa a situação que tu se encontra, porque pela fé, Deus nos libera galardão, que é a recompensa. Qual é a recompensa da oração? Quantos podem me responder? Qual é a recompensa da oração? Milagro. La respuesta. Glória a Deus! A recompensa da oração é a resposta de Deus. Isto é sua recompensa. Amém? Então, aqueles que buscam a Deus têm que crer que Ele é galardoador, porque Ele recompensa o que tu orou. A recompensa é a própria resposta. Verdade? Então, o que o diabo deseja agora? Nós outros estamos entrando na parte final. O que o diabo deseja? O diabo deseja que nós outros não oramos, não vengamos a orar. Por quê? Se nós outros não orarmos, não vamos nos comunicar com Deus. Se nós outros não nos comunicarmos com Deus, então nós outros vamos viver com medo, preocupado, ansiosos. Por exemplo, muitas pessoas estão desesperadas nesse momento de pandemia, com medo absurdo. E 3 semanas atrás, Deus me despertou de madrugada e falou assim, abra para minha igreja, que não tenham medo. O medo é a ausência de fé. Quando nós temos muita preocupação, com muito medo, significa que a nossa comunicação com Deus não está bem. Porque quando estamos nos comunicando com Deus, estamos seguros. A oração te traz uma segurança. A oração te traz uma tranquilidade. Quando nós outros estamos em comunhão com o nosso Padre, é como se nós outros estivéssemos em seus braços. E Ele estivesse nos abraçando e falando assim, todo vai bem, filho. Queda tranquilo. Nada vai passar contigo. Pero quando nós outros entramos em pânico, em medo, e entramos em preocupações, ainda mais agora com essa epidemia que está sucedendo não só na Bolívia, mas em todo o mundo, significa que nós outros estamos com a nossa comunicação interrompida. Eu me lembro contar isso que passou isso há muitos anos atrás. Estados Unidos estava em guerra com o Iraque e havia um presidente, Saddam Hussein. Isso eu creio que foi no ano... Que ano, Filó? Lembra? 1990 ou 91. Uma coisa assim. E então, os dois exércitos estavam batalhando no deserto. O que os Estados Unidos ha hecho? Os Estados Unidos descobriu qual era a base militar de comunicação do Iraque e mandou um míssil e destruiu.
a base de comunicação do Iraque. Depois disso, todo o exército de Saddam Hussein começou a quedar sem destino no deserto e foram capturados um a um. E a guerra se terminou. E essa guerra já estava se estendendo por meses. Estados Unidos e Iraque, por meses. Pero quando os Estados Unidos conseguiu destruir o meio de comunicação que o Iraque tinha, que a sua base de comando tinha com o seu exército, e eles guiavam o exército, mas quando foi destruída a base de comunicação, Saddam Hussein perdeu a guerra. Acabou, terminou a guerra, porque os Estados Unidos conseguiu destruir a base de comunicação. O que isso tem a ver com nós outros? Quando o diabo consegue fazer que tu pare de orar, que tu desanime, que tu não levante de madrugada para orar, não se posicione, sabe, em oração, para de ler a Bíblia, bueno, uma coisa já está passando, já paramos de ir para a igreja. Essa é a realidade. Não? Sim. Todos nós outros paramos de ir para a igreja, é verdade? Algum de vocês está indo na igreja? Não. Quem está indo na igreja, levanta a mão. Uma pessoa. Eu sou. Yo soy la iglesia. Somos iglesia. Sim, verdade. Pero no estamos acudiendo a congregarnos juntos, eso es cierto. O que eu estou falando assim, existe um lugar que cada pastor estabeleceu para reunir seu povo, verdade? Verdade. Igreja somos nós outros, isso aí eu também sei. Pero, então, vou mudar a pergunta. Quantos aqui pararam de se reunir com outras pessoas afuera seus familiares? Quantos aqui estão se reunindo ainda? Afuera seus familiares? Su hijo, sua hija, quantos? Levanta a mão. Uma pessoa. Pero estoy... Mais alguno? Por quê? Porque não se pode, não? Então, uma coisa já sucedeu. E a palavra do Senhor diz assim, que é bueno que os irmãos congreguem. E Pablo também habla assim, diz assim, que há daqueles que pararam de congregar, pararam de estar junto com o corpo. Então, se for analisar, uma coisa já sucedeu. Por essa pandemia, muitos de nós outros paramos de congregar, de estar com os irmãos, de abraçar, de beijar, de ter a comunhão, como está escrito na palavra. Isso já sucedeu uma coisa. Agora não pode suceder outra. Que por conta dessa pandemia, nós outros paramos também de orar, paramos de nos comunicarmos com Deus. Isso não pode suceder nunca. Porque a oração é uma ferramenta que Deus estabeleceu não para nos dar coisas solamente. Deus estabeleceu a oração para me pedir um emprego, Ele vai me dar um emprego. Para me pedir uma casa, Ele vai me dar uma casa. Não só para isso. O principal propósito da oração é Ele ter um relacionamento íntimo com nós outros. Amém? Amém. E nós outros podemos falar com Ele e crer naquilo que oramos, então Deus responder nossas orações. E Ele ser nosso Padre, cuidar de nós. Amém? Como um Padre cuida de seus filhos, assim Deus também deseja cuidar de cada um de nós outros. Amém? Então, a oração é a nossa ferramenta principal. Não podemos renunciar essa ferramenta, essa é a principal que temos, que é a nossa comunicação com Deus, todos os dias. Assim que despertamos, temos que orar a Deus e falar, Senhor, e Deus, Ele aperfeiçoou esse relacionamento. Amém? Através de Cristo, a palavra do Senhor diz que Deus estabeleceu um novo e vivo caminho através de tu sangue. Então, Cristo estabeleceu um caminho perfeito hasta a sua presença, que é o sangue de Cristo. O nome de Jesus tem poder. Então, quando oramos o nome de Jesus, nós outros adentramos na presença perfeita de Deus.
E Ele é poderoso para fazer todo. Amém? Então, é através da oração que temos uma comunicação perfeita. Pero temos que crer no que oramos. Quantos de vocês creem? Amém. Amém? Se nós outros creemos no que oramos, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosas em nossa vida. Amém? E aproveitando para encerrar, não pare de orar por Bolívia, por essas eleições que vêm. Assim, quando estava em Brasília, né, estávamos orando para ver todo, e um dia tive um sonho, e Deus, nesse sonho, depois que eu despertei, que Bolívia vai passar, pelo sonho que ha tenido, vai passar por um momento muito difícil na parte política. Muito difícil. Então, clame a Deus por essas eleições que vêm. Clame a Deus porque quando eu despertei, Deus me falou que vai vir um grande vendaval, uma coisa muito difícil sobre Bolívia, por conta desse momento que Bolívia vai passar. Eu creio que vai ser nesse ano ainda, se confirmar, né? Se permanecer essa fecha que passaram para as eleições. Então, ore bastante. E eu estou orando, sempre que estou caminhando, estou orando por esse motivo. Não? Eu sei que essa é uma ferramenta preciosa que Deus nos ha dado, oração e adoração. Pelo menos para nós outros como igreja, Deus nos falou para nossa comunidade que a ferramenta mais preciosa que temos é a oração e a adoração. Amém. Amém? Então, adore a Deus, coloque a alabança em sua casa e ore por Bolívia. Ore muito, porque quando eu despertei desse sonho, Deus nos mostrou muitas coisas, depois Ele me deu a interpretação, Ele falou isso vai passar. Então, eu acredito que, pelo que Deus me falou, a Bolívia vai passar por uma dificuldade muito forte por conta dessas eleições que está para suceder. E temos que clamar muito para que Deus siga no controle, não? Que Deus pueda bendecir de uma forma sobrenatural o governo que vai ser eleito, vai ser elegido, não? Pero há que orar muito. Nós outros não podemos renunciar a essa parte que temos. Existe um poder sobrenatural na oração de sua igreja. Nós outros que temos aliança com Deus. A igreja de Cristo que tem aliança com Deus para cambiar tudo. Se pode cambiar. Me recordo que estava na Cariote como igreja, muitas igrejas reunidas. Isso, eu creio que foi um sábado. E o céu se abriu naquele dia, quando estávamos orando. E no domingo, né, houve a renúncia do presidente que estava antigo, que era o Evo. Então, politicamente, a igreja... Então, eu creio que Deus pode, através da oração, cobrir Bolívia, não? Cobrir Bolívia e derramar sobre Bolívia suas bendições. Pero não podemos renunciar a essa parte da oração. Oração e adoração. Quantos que estão conectados aí que tocam instrumentos? 1, 2, mais alguns? Mais? Más instrumento. Vânia, você que toca? Eu toco timbre, pastor. Ah, que bueno. Eu toco com as mãos. Eu toco chofar também. Tenho chofar. Amém? Então,
quem não toca, quem canta? Quantos aqui cantam na ducha? Alguém canta na ducha? Não. É poucos que não cantam na ducha, porque eu toda vez que tomo ducha, quase todas as vezes eu canto. Então, adore a Deus, clame a Deus por esse tempo. Eu creio que até o final do ano vai ter as lecciones, pero que seja hecha a vontade de Deus. Pero a vontade de Deus está conectada com sua igreja. É a igreja de Cristo que tem aliança com Deus. E através de suas orações, todo pode ser bendecido. Amém? Em nome de Jesus. Então, através de nossa oração, Deus pode fazer muitos milagres. Então, ore no máximo. Amém. Amém? Ore com tua família, o tempo todo orando. Porque é uma ferramenta poderosa. E com isso eu encerro. E que Deus bendiga a todos. Amém,